O Jeffrey Chiquini atropelou o ministro Alexandre de Moraes no julgamento de hoje. Eu vou te contar agora qual que é a pergunta que o Moraes não responde sobre o Talhaferro, seu ex-assessor. O Jeffrey Chiquini atropelou o ministro Alexandre de Moraes no julgamento de hoje. Gente, não sobrou nada, nadinha. Alguém aí marcou a placa do caminhão que o Jeffrey estava dirigindo. Olha, você já viu o ministro Alexandre de Moraes ser humilhado hoje? Não, né? Então para o que você está fazendo aí, porque ele foi atropelado pelo Jeffrey Chiquini, advogado do Felipe Martins e do Kid Preto Rodrigo Azevedo. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar em duas partes como o Moraes primeiro falou o que quis e depois ele ouviu o que não quis. Bora aqui para o primeiro ponto então com um contexto. Hoje aconteceu a sustentação oral das defesas do núcleo 3 da ação do golpe, com o Chiquini defendendo esta pessoa aqui, ó, o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, o Rodrigo Azevedo. Ele é membro das Forças Especiais do Exército, dos Kids Pretos, e ele foi acusado de ter participado de uma ação de monitoramento contra o ministro Alexandre de Moraes, que teria ocorrido, presta atenção na data, no dia 15 de dezembro de 2022, lá em Brasília. 15 de dezembro de 2022. O probleminha, né? É que ele estava em Goiânia nesse dia e não em Brasília. O Azevedo, depois ele sofreu uma prisão preventiva ainda determinada por Moraes, em que o celular dele foi apreendido pela polícia. E agora preste atenção aqui no vídeo em que o Jeffrey estava falando e de repente ele para entender o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era que o Moraes tinha interrompido ele para falar isto aqui, ó. Doutor, presidente. Pois não, eminente Doutor, relator. o senhor podia me esclarecer um... Com toda certeza, ministro relator. Vossa Senhoria junta aqui do dia 12 do 11 uma foto de um clube, parece, Sim, senhor. do réu. É o réu na piscina. É o réu na piscina, aparentemente. excelência. Daí, Vossa Senhoria junta também no dia 14 do 12, um dia antes do aniversário, Jantando com amigos, isso. jantando com os amigos, uma foto. Olha aí, ó. Gente, veja o primeiro então. O Moraes primeiro ele introduz o contexto da pergunta que ele vai fazer e ele diz, olha, eu tô vendo aqui que você juntou várias fotos do dia 12, do dia 14. E por que o advogado fez isso, gente? Apresentando fotos de outros dias antes do dia 15, em que teria acontecido tal monitoramento nesse dia 15. Por que ele apresentou fotos de dias anteriores? Porque a PGR diz que o Azevedo participou de ações de preparação, de monitoramento e de execução de atos de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado. E aí o advogado vai dizendo, olha, nessa data aqui que você disse que houve essa reunião de planejamento, ele estava ali em outro lugar, veja aqui a foto. Nesse outro dia aqui também não bate, olha aqui a prova. E lembrem o que eu disse agora há pouquinho, o celular do coronel Azevedo foi apreendido. Então essas fotos apresentadas pelo advogado ele pegou com outras pessoas. Agora vejam aqui a pergunta do juiz Alexandre de Moraes, olha aí. Vossa Senhoria não teria uma foto do dia do aniversário dele? Porque todos nós tiramos foto no dia do nosso Mas aniversário. Vossa Excelência tira com o seu próprio celular, né? Não haveria... Pau! Gente, o que foi isso aqui? Meu caneco, o Chiquini atropelou o ministro. Vou passar de novo pra você ver aqui, ó. Presta atenção. amigos, uma foto. Vossa Senhoria não teria uma foto do dia do aniversário dele? Porque todos nós tiramos foto no dia do nosso Mas aniversário. Vossa Excelência tira com o seu próprio celular, né? Não haveria... Louco, gente. Moraes ali engoliu seco, ficou mudo, calado. Gente, imaginem vocês nessa situação. O Ministério Público diz que você cometeu um crime no dia do seu aniversário, quando você estava comemorando em casa. Aí você diz, não, eu tenho uma prova de que eu não estava cometendo esse crime e que eu estava em casa. Tá lá no meu celular. Aí a polícia vai lá, apreende seu celular e não mostra essa foto para ninguém. Nesse celular que estava apreendido com a polícia. Como você vai provar a sua inocência? Por isso que o Moraes ficou completamente desmoralizado pela cartada do advogado que disse, olha, você tira a foto com o seu celular, né? Olha, gente, que humilhação. E depois, agora o Chiquini pisa ainda mais o ministro, vamos ver. Mas antes disso, se você tá gostando, curte o vídeo aí, se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder nada por aqui. Olha aí. Não teria nenhuma foto. Da mulher não tirou uma foto, Então, os filhos... Excelência, essa pergunta, ela é maravilhosa. Eu agradeço o senhor por fazê-la. Vamos suspender esse ato. Eu coloco isso, então. Vamos suspender esse julgamento. Oficiar a Polícia Federal para que forneça o laudo de extração do celular do Azevedo e todos nós tiraremos essa conclusão. Está... Opa, vocês entenderam?
Depois de ser publicamente humilhado, aí o ministro tenta dar uma lacrada ou tenta contornar a lacrada que ele tomou dizendo: ué, mas não tem foto no celular da esposa, da filha? Gente, se eu tiver um Nokia tijolão e a minha esposa tiver um iPhone 17, a gente vai tirar foto com qual, hein? Vocês entenderam que a pergunta do Moraes é mais ignorante ainda? Ele já tem a convicção de que o cara estava lá em Brasília e a prova disso é que o réu não pediu para a esposa e para a filha tirarem uma foto no aniversário. É isso que é a prova do Moraes? Aí a resposta do advogado é um outro atropelo. E ele fala assim: olha, então, ministro, vamos fazer o seguinte. A gente para aqui o processo, pede para a Polícia Federal ver o celular se tem foto ou não. E aí a gente tira a nossa conclusão. Só que o ministro, é claro, ele não topa. É puro abuso e vontade de condenar independentemente da prova dos autos, não é? E é um baita de um cerceamento de defesa, porque o advogado está pedindo simplesmente para ter acesso às fotos do celular do cliente preso em que pode ter a prova da inocência. Poucas vezes eu vi alguém ser desmoralizado em praça pública assim como Alexandre de Moraes foi nesse caso. E você, o que você achou desse atropelo aí? Conta pra mim nos comentários. Eu vou te contar agora qual que é a pergunta que o Moraes não responde sobre o Talhaferro, seu ex-assessor. E essa é a pergunta que não quer calar. É a pergunta do $1 milhão. Então, bom dia pra você. Mais um dia do ministro Alexandre de Moraes sendo investigador, acusador, juiz, vítima, tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. E dessa vez ele votou para receber a denúncia da PGR contra o Talhaferro, ou seja, para começar um processo criminal contra o Talhaferro e ele virar réu. E presta atenção nisso. Moraes recebeu a denúncia contra o ex-assessor de Moraes, que acusou o próprio Moraes de cometer e ordenar ilegalidades dentro do gabinete de Moraes. Fica aqui comigo que eu quero te explicar em detalhes esse novo desdobramento e contar para você qual que é a pergunta que o Moraes se recusa a responder sobre o Talhaferro, seu ex-assessor. E eu vou te contar ainda no fim onde que eu tô agora, nesse momento. Bora então aqui do início. O Moraes ele determinou a abertura de um inquérito contra Eduardo Talhaferro, que trabalhou como assessor do Moraes quando ele era presidente do TSE, lá naquele órgão de combate à desinformação, você lembra? Aquele que você conhece, que foi usado por Moraes para usar a criatividade e perseguir a direita e os réus do 8 de janeiro. A PGR, seguindo a vontade de Moraes, denunciou o Talhaferro e agora, nessa sexta-feira, Moraes votou para aceitar essa denúncia, para começar o processo. Só que, como a gente viu 1000 vezes, o Talhaferro ele denunciou as ilegalidades do próprio Moraes. Ele é um whistleblower, um reportante de crimes. Alguém que estava lá dentro, viu irregularidades lá dentro sendo cometidas e aí denunciou. E aí a PGR, em vez de investigar as denúncias contra o Moraes e contra os seus assessores, a partir das denúncias do Talhaferro, fez o absoluto inverso. Passou a investigar e a perseguir o próprio Talhaferro, com uma verdadeira teoria da conspiração absurda, sem pé nem cabeça. Olha aqui a acusação contra ele, é surreal. A PGR o acusou de 4 crimes: violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo a organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Que surreal! Só tem um detalhe extremamente importante nesse caso que nem a PGR nem o Moraes explicam. O Talhaferro ele foi assessor do Moraes por anos. Ele exercia um cargo técnico e muito próximo do ministro, de extrema confiança. Ele recebia ordens diretas do Moraes, da chefe de gabinete dele, dos juízes auxiliares do ministro, inclusive os que atuavam no STF. Nem no TSE era. E Talhaferro continuou com Moraes bem depois do 8 de janeiro. O Talhaferro, como provou a Vaza Toga, foi uma das principais ferramentas usadas pelo Moraes para perseguir a direita e os réus do 8 de janeiro, que o Talhaferro ajudou a identificar usando as redes sociais para definir quem era bolsonarista e deveria continuar preso e quem não era bolsonarista ou então era de esquerda ou não tinha provas de que era de direita e aí devia ser solto. Isso continuou por meses, até a Folha de São Paulo publicar a primeira matéria da Vaza Toga. Então fica a grande pergunta: como é, raios, que o Talhaferro cometeu uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, hein? Como? Se o Talhaferro atuou contra os réus do 8 de janeiro, a quem Moraes e a PGR atribuem a tentativa de golpe, hein? Como? Se o Talhaferro estava nas trincheiras com Moraes contra os réus do dia 8, contra os tais golpistas?
Como que agora, do nada, o Moraes acusa o Talhaferro de ser parte disso? Se o Talhaferro é golpista, então o Moraes é o quê, hein? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E senta o dedo no like com força se você também tem essa dúvida aí. E eu quero saber quem aí que está comigo nesse questionamento. Gente, é simplesmente impressionante como todos os adversários do ministro Alexandre de Moraes são sempre investigados e denunciados por crime contra a democracia, tentativa de golpe de Estado, tentativa de dominar o mundo, sei lá, essas coisas que só aparecem ali na cabeça do Moraes. E aí continua a PGR. Olha aqui comigo o que a PGR continua dizendo a partir daí, ó. Gonet também sustenta que Talhaferro aderiu às condutas da organização criminosa investigada nos inquéritos das fake news, da trama golpista e das milícias digitais, ao selecionar e divulgar diálogos com o objetivo de interferir na credibilidade das apurações. Que piada! Essa é a tese mais absurda, estapafúrdia que eu já vi. Gente, como que o Talhaferro aderiu às condutas dos envolvidos no processo da tentativa de golpe sem falar com ninguém, sem conhecer ninguém? Não existe uma linha no processo da tal tentativa de golpe em que apareça o nome do Talhaferro. Olhem aqui, vejam aqui comigo, aqui ó, a lista dos denunciados, eu estou passando ela aí, ó. Veja a lista dos denunciados do processo da tentativa de golpe e vejam se aparece aí o nome do Talhaferro, gente. Vejam aí, ó. Cadê o nome do Talhaferro? Alguém está vendo aí? Não, né? Pois é, não vai aparecer porque não está aí. Não está aí. Ele simplesmente não foi denunciado, não está na tal da trama golpista. Então como que agora ele passou a magicamente fazer parte só porque ele revelou, denunciou ilegalidades? E agora presta bastante atenção nisso aqui, ó. Você sabe por que o PGR e o Moraes tiveram que acusar o Talhaferro de atentado à democracia e de auxiliar na tentativa do golpe? Há uma razão secreta para isso. E quem vai contar isso para você não sou eu, mas o meu amigo e colaborador Enio Viterbo, um advogado e historiador com a pesquisa sobre os abusos do Moraes, que ele faz lá em Coimbra, em Portugal, e ele vai te contar isso lá no canal dele do YouTube agora. Clica no link aqui na descrição, nos comentários, para conferir a parte 2 desse vídeo lá no canal do Enio e aproveite e se inscreve no canal dele, que eu te garanto que vale muito, muito a pena mesmo. Eu te vejo lá e eu quero te encerrar contando aqui onde que eu tô. E estou em Jataí, Goiás, terra boa, terra do agro, aonde eu vim fazer uma palestra sobre a guerra invisível que existe contra quem coloca a comida na mesa, contra o agronegócio. Eu tenho feito palestras no Brasil inteiro sobre o agro, empreendedorismo, eleições, futuro do Brasil, e se você quiser ter uma palestra dessas aí na sua cidade, eu vou deixar o contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E olha o que eu ganhei aqui, ó. Olha essas duas lembranças aqui cheias de significado. Uma aqui, ó, que você vê aqui com essa picanha suculenta, que diz que sem produtor rural não tem churrasco. E também eu ganhei essa caneca aqui para tomar a minha água de coco, o meu café, o meu leite. Vou ser franco com vocês, ó, café eu não tomo mais, eu tomo suco de laranja, água de coco, eu vou tomar minhas coisas aqui e diz uma verdade aqui importante para todo mundo que gosta de um bom café. Sem produtor rural não tem café. É ou não é verdade, gente? A gente precisa valorizar quem trabalha e produz no Brasil e não quem não trabalha e não produz, não os sanguessugas. Um grande abraço e eu te espero lá no YouTube do Enio, onde eu também vou estar assistindo a ele e responder pra gente por que tiveram que enquadrar o Talhaferro. Por que será, hein? Vamos lá descobrir.